Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, nessa segunda-feira, dia 29 de agosto. Sou o pastor Edson Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. É um prazer estar com você todos os dias, de segunda a sábado, 8 horas da manhã, ao vivo, aqui no nosso Facebook. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai, pela noite que o Senhor nos deu e pela graça de mais uma semana na tua presença. A última semana do mês de agosto e a primeira semana de setembro. Estamos felizes, Pai, porque o Senhor caminha conosco. Nos abençoe. O Senhor é aquele que nos abençoa e nos fortalece. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que alegria estarmos juntos. Vê meu óculos aqui. Sumiu meu óculos. Que alegria estarmos juntos essa manhã. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho do Dia. Está com a gente a Solange Gouveia, Nancy de Oliveira, Lígia Soares. Que bênção. Sejam bem-vindos, querida Iris, querida Tereza Pereira, Suzete, coisa linda, Lúcia, todos vocês são bem-vindos e bem-vindas, Juliane, Claudinha, uma alegria estarmos juntos nessa santa manhã na presença do Senhor. Que bom, que festa, como é bom estar na presença do Senhor. Silvia da Silva, Angelita Carvalho, que bênção do Senhor. Ana Maria Matos, que alegria ter visto Ana Maria Matos na igreja, que alegria. Vocês são bênção de Deus, querida Dilma, querido e amado Mateus, lá de Florianópolis, Marisa. A Euzi Melo e o Luiz Melo, uma bênção estarmos juntos essa manhã no nosso Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, querida Eni, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Glória a Deus, que bênção. Amados, hoje é dia 29 de agosto, segunda-feira, 22ª semana do tempo comum, e nós vamos ler Lucas, não é? Nas leituras que a gente chama de leitura ferial, que é de segunda a sábado, nós começamos lendo Marcos, depois Mateus e depois Lucas. Então, hoje nós começamos Lucas até o final do ano, Marisa. Não é? Uma alegria estarmos juntos. Aprender com Jesus no Evangelho de Lucas de segunda a sábado. Vai ser lindo, querida Gar, Francine, uma bênção do Senhor nesta manhã, querida Diná, em nome de Jesus. Então o texto de hoje é Lucas 14, do 16 a 30. Não é, meu óculos estava por aqui. Eu não sei onde eu botei meu óculos. Não tem problema. Vou ler mais pertinho. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e a sua fama correu toda aquela região. Ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. E Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar que está escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos seus lábios. E perguntavam: não é esse filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cura-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto de um monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Palavra do Senhor. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, querida Diná, querida Martinha, que bênção. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa palavra que é santa, que é especial, que é a palavra de Deus para os nossos corações. Nós te louvamos, ó Pai, pela alegria, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Louvado e bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, quando nós vemos a história cristã, a história da Palestina, a história do primeiro século, antes da história cristã, a Galiléia tem 2 grandes capitais. A primeira capital foi Séforis, uma cidade com influência grega, uma cidade rica. Foram encontrados mosaicos muito bem feitos em palácios em Séforis. Acredita-se até que o José carpinteiro trabalhava em Séforis, que fica do lado de Nazaré. Mas em nenhum momento é mencionado Séforis. Jesus parece que nunca pregou em Séforis. Outra cidade é Tiberíades, a cidade que foi construída sobre um cemitério. E também depois de Séforis, passou a ser a capital da Galiléia. Tiberíades também, cidade de Tibério César, ela também parece que nunca viu Jesus. Mas Jesus nem prega na capital de Séforis, nem depois que Tiberíades passou a ser capital, pregou ali. Não é? Mas ele pregava em todas as outras cidades e regiões.
A única cidade que Jesus foi expulso foi a cidade de Nazaré, que era a sua cidade natal. Ele não foi expulso de Jericó, né? Ao expulso desejaram matá-lo. Você vai ver que em Jerusalém, Jesus é morto. Em Gadara, os habitantes pedem para Jesus ir embora. Mas em Nazaré foi diferente, gente. Em Nazaré eles não pedem para Jesus ir embora, mas eles fazem o quê? Eles querem jogar Jesus do precipício. E o mais interessante é que Nazaré é a cidade natal de Jesus. Não é Gadara, não é Jerusalém, nada. É Nazaré. Na realidade, Jesus nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré. Logo, Nazaré passou a ser a sua cidade. A identidade cultural de Jesus está relacionada a Nazaré. Em Nazaré ele conhecia todo mundo pelo nome. Em Nazaré todo mundo sabia que ele era filho de José e de Maria, né? E que tinha irmãos e irmãs. Esse foi, na realidade, o conhecimento que os habitantes de Nazaré, os nazarenos, tinham de Jesus. Jesus é filho de José e de Maria. Nós sabemos que não é assim. Jesus é filho de Maria e José o adotou, não é? Jesus é filho do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Mas é interessante, amado, toda a identidade cultural de Jesus, pelo menos os primeiros 29 anos de Jesus, Jesus passa em Nazaré. Ele vive em Nazaré. Ele é criado em Nazaré. Nazaré é uma cidade muito pequena. Já na época de Jesus tinha crescido bastante, mas ainda era pequeno. Todo mundo se conhecia. E Jesus então está em Cafarnaum fazendo milagres poderosos e ele sente o desejo de ir até sua mãe, seus irmãos, para também ministrar em Nazaré. E aí o Evangelho diz, não é justamente isso, a missão de Jesus em Nazaré. No Evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus é em Caná da Galileia, e no Evangelho de Lucas, o início do ministério de Jesus é em Nazaré, sendo que Jesus já tinha ministrado, feito curas, milagres, lá em Cafarnaum. Um outro detalhe interessante desse santo evangelho é que nunca mais Jesus voltou a Nazaré. Nunca mais. Ele passa por Nazaré, ele é expulso de Nazaré. O Mateus e o Marcos dizem que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade. Mas você é o filho de José, como está fazendo milagre? E ficam maravilhados no sentido de escandalizados. Amados irmãos e irmãs, a minha incredulidade tem o poder de parar a ação de Deus na minha vida em determinados aspectos. Quando Jesus diz assim, faça conforme a sua fé, ele está condicionando. A bênção não virá segundo o poder de Deus, mas segundo a minha fé. Porque o poder de Deus, Senhor, Ele tem e Ele é todo-poderoso. Então Deus nunca vai ficar fraco. Deus não vai ter o poder, não vai ter o milagre. Isso é impossível. Quando Jesus diz, faça conforme a sua fé, Ele está condicionando o milagre à nossa fé, não ao seu poder, porque Ele é todo-poderoso. Então, Nazaré é uma cidade típica, é uma situação típica de pessoas que perderam a bênção pela falta de fé. E é a cidade de Jesus, não é? A cidade do Senhor Jesus. Então, olha o que o texto diz, olha, então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. É interessante que ele volta para Galileia
não é? Depois que o João é preso. Hoje, dia 29 de agosto, nós lembramos o dia da morte do João Batista, decapitado, não é? Do lado da Pérea, num palácio construído por Herodes, bem próximo ao Rio Jordão. Não é? João, segundo o calendário, tanto oriental como ocidental, o dia que João foi decapitado foi no dia 29 de agosto, hoje. Mas Jesus, depois que João é preso, Jesus volta para a Galileia, não é? Volta para a Galileia. E a sua fama correu por toda aquela região. Por quê? Nós sabemos que em Cafarnaum ele já curava, expulsava demônios, pregava com autoridade. Mesmo que não há relatos, não é? Há menção de que realmente ele pregava com autoridade, pregava com sabedoria e com poder. E a fama dele foi correndo por toda aquela região. Em Nazaré chegou a fama de que o Senhor Jesus fazia milagres maravilhosos, poderosos. E aí, irmãos e irmãs, versículo 15, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiados por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Então, lá na Galileia, lá em Cafarnaum, ele pregava nas sinagogas e todos elogiavam. Até agora, mãe, não existe oposição. Tá vendo, mamãe? Não existe oposição. E aí ele vai para Nazaré. Nazaré, lá está sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, suas primas, sua família está em Nazaré. Né? E todos o conhecem. E lá em Nazaré a palavra de Deus diz que onde ele havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. É interessante que, segundo historiadores, é aqui Lucas 4 a primeira menção de sinagoga, Marisa. E a primeira menção e descrição do que acontecia dentro de uma sinagoga, em toda a história judaica. Esse texto de Lucas é precioso para os judeus, mas muito precioso. Né? Os judeus aqui têm uma menção histórica sobre a sinagoga. E Jesus, num sábado, foi à sinagoga como era o seu costume. Gente, nenhum judeu ficava em casa. Eles iam para a sinagoga. Eles iam orar na sinagoga. Sinagogas eram casas de oração. O templo estava em Jerusalém e todas as sinagogas espalhadas pela diáspora. Onde tinha judeu, onde tivesse 25 famílias judias, teria então uma sinagoga. Né? Essa era a regra. E Jesus estava lá, ele tinha costume de ir na sinagoga. Eu fico pensando, irmãos e irmãs, que infelizmente, muitas pessoas estão perdendo o costume de ir à igreja do Senhor. Não é? Inventaram uma religião nova. É uma religião nova. Chama-se religião de fé sem igreja. Isso é uma religião moderna. Isso não está na Bíblia, querido. Na Bíblia não existe cristianismo sem igreja. Na Bíblia não existe. Não é? Na Bíblia, a igreja é a noiva do Cordeiro. É o edifício do Senhor. Na Bíblia, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, criou-se uma religião nova. Não, eu sou crente, mas não vou à igreja, não preciso de igreja. É uma religião do diabo. É uma religião nova, uma religião do diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E Jesus tinha o costume de todo sábado ir na sinagoga. E olha, preste atenção nisso. Jesus aqui está com 29 e 30 anos. Ele não vai à sinagoga apenas para pregar. Era costume dele, todo sábado ir à sinagoga. Para adorar a Deus,
para ler a palavra, para ouvir a palavra, para cantar. Sabe o que eles faziam na sinagoga? Lia a palavra e cantava salmos. Pronto. Orava também e acabou. Não é? Alguém comentava o texto bíblico, uma coisa simples, sem show, sem nenhum evento pirotécnico, não é? Não era um evento, marido, um evento. Era, na realidade, uma linda, espiritual e maravilhosa tradição que havia surgido no período intertestamentário, aliás, no período do cativeiro babilônico, mas baseado no preceito de Deus, que o povo teria que estar adorando a Deus naquele dia de sábado. Então, irmãos e irmãs, Jesus foi como de costume. Ele deram um livro, não é? Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Naquele dia o paraxá, ou seja, a porção bíblica, era, irmãos e irmãs, era o rolo de Isaías. Esse era o paraxá, a porção bíblica. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Ele abriu Isaías 61. Lembra que na Bíblia, na época da Bíblia, e até a Idade Média, não existia capítulos e versículos. Era bem complicado, irmão. E ele então leu o Isaías 61. O Isaías 61. Olha que coisa interessante, Gesimar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ungiu para quê? Para. Não foi apenas receber uma unção. Ele foi ungido para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando o Senhor estabeleceu seus preceitos na península do Sinai, lá no Monte Sinai, um dos preceitos era o período quando a terra deveria descansar depois de 50 anos, os escravos deveriam ser libertos, os devedores deveriam ser perdoados. Olha que coisa interessante. Os endividados seriam perdoados, os escravos libertos. Quem perdeu as suas terras por dívidas seriam restituídas dessas terras. Era o ano do jubileu. É um preceito do Novo Testamento. Segundo os especialistas, Marisa, o ano do jubileu nunca foi praticado em Israel. É aquela lei perfeita que nunca teve efeito. E aí criou-se a ideia, a partir inclusive de Isaías, de que o Messias era aquele que seria ungido. Olha a palavra Messias, ungido. O Espírito está sobre mim que me ungiu. Recebeu o óleo, a capacitação com óleo. E essa palavra Messias, ungido, no grego Cristo. Nós amamos o nome Cristo. É o nome do Novo Testamento que os apóstolos pregam, não é? O Cristo, o nome que os judeus da diáspora usavam, Cristo, não é? Mas lindo, lindo nome. E aí, amados, acreditavam que o Cristo, ou Messias, viria para colocar essa lei do jubileu em prática. E um dos versículos usados era justamente Isaías 61. E Jesus usa para iniciar o seu ministério, segundo Lucas, esse texto. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, não para ter unção simplesmente, mas para evangelizar os pobres. Olha que coisa linda. Enviou-me a proclamar libertação cativo, restauração de vista aos cegos e por liberdade os oprimidos,
e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor é o início da dispensação da graça. Amados irmãos e irmãs, Jesus veio trazer o Evangelho, trazer a libertação, trazer a restauração, trazer a liberdade aos oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Na realidade, aqui está o desenho, o esboço de como seria o ministério de Jesus. Um ministério de milagres, um ministério de libertação, um ministério de restauração de vida, restauração de caráter, de cura divina. Um evangelho que busca, que leva Jesus, que leva a salvação para as pessoas. Amado, um evangelho diferente. Presta atenção, você vai pegar Lucas 4, do 18 até o 19. Esse é o esboço do evangelho de Cristo. Um evangelho diferente disso não é evangelho. Um evangelho que vai fazendo coisas que não estão aqui não é um evangelho. A unção de que Jesus recebeu, Jesus foi ungido pelo Pai, ou seja, recebeu uma missão do Pai de vir evangelizar os pobres, trazer libertação, trazer cura, trazer restauração de vida, de caráter, de moral, de identidade, de alma, de espírito, de corpo. E é isso que a gente pode esperar do Senhor. Espera hoje, em nome de Jesus, essa ação libertadora de Deus na tua vida. Busca essa ação libertadora sobre a tua família. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Jesus menciona essa palavra poderosa, ele fecha o livro, versículo 5, e Jesus devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. O que ele vai falar? Assim, todos muito atentos. O que ele vai pregar? O que ele vai comentar? Porque a fama dele já tinha corrido, não é? E Jesus diz assim, então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O que Jesus está dizendo ali, Alice? Ele está dizendo assim, Alice, eu sou o Messias, aquele que vim implantar o ano do jubileu de uma forma diferente, espiritual. Eu sou o Messias. Quando ele diz, hoje se cumpriu, literalmente ele está dizendo, eu sou o Messias. Ainda que ele não use essa palavra. Como as pessoas fazem? Recebem ele com alegria? Com satisfação, com festa? Não. Simplesmente eles rejeitam Jesus. Por que eles rejeitam Jesus? Porque eles tinham uma concepção errada de Messias. Jesus era um judeu da Galileia, não um judeu da Judéia. Para eles, Jesus não tinha a formação rabínica de Jerusalém, que era tão necessária para ser Messias. Para ser um rei, o rei sacerdote. Eles tinham sérios problemas com isso. Mas Jesus é Deus encarnado. É o Filho de Deus, vindo ao mundo para nos salvar. Eles não entendem isso. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saiu da sua boca. Olha bem, parece ter uma palavra positiva, né? Se maravilhavam das palavras cheias de graças. Essa palavra significa que ficavam espantados. É o contrário, escandalizado. Tanto é que no versículo seguinte diz, começaram a dizer assim, e perguntavam, não é esse o filho de José?
nos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, não é filho de José, não é filho de Maria, seus irmãos, suas irmãs não estão entre nós. Lucas coloca, esse não é filho de José. Ele ficou maravilhado com as palavras de graça que saem da sua boca e diz, mas esse não é o filho de José? Está errado. Isso é um circo, isso é um teatro, isso é uma encenação. Ele é o filho de José, ele não é o Messias. Porque citar Isaías 61:1 é citar as características e funções que são atribuídas somente ao Messias. E agora Jesus diz, isso se cumpriu hoje? Então eles falam, não é possível. Esse aí é o filho de José. Ele está fazendo apenas um teatro, uma encenação. Queremos ver se ele tem poder mesmo. Não é? Jesus, todos ficam admirados, todos veem a palavra de graça saindo da sua boca, mas no mesmo momento eles fecham o coração e não querem aceitar, Jane, aquilo que vem dos lábios do Senhor Jesus. E aí nesse momento, Jesus aperta. Olha que coisa. Sem dúvida, então Jesus disse, sem dúvidas, vocês citarão para mim o provérbio, médico, cura-se a si mesmo. Ele está dizendo o quê? Vocês me conhecem, eu sou daqui, não tem aquela formação lá na Judéia e Jerusalém, não é? E vocês vão começar, médico, cura a si mesmo. Faça algum milagre para você mesmo. Mostre que você não é nazareno. Prove que você não é nazareno. Olha que coisa. E dirão, tudo o que ouvimos de você, que você fez em Cafarnaum, façam também aqui na sua terra. Vocês vão começar a falar assim. Ouvimos um monte de coisa, cura divina. Então faz aqui para a gente crer também. Jesus sabia, irmãos, que ele estava sendo rejeitado. Jesus fala uma palavra muito dura. Talvez, Maria, se Jesus tivesse pregado a passagem de Moisés pelo Mar Vermelho, não teria dado nenhum problema. Mas como veio para ele o rolo de Isaías 61, que é a identidade e a identificação teológica do Messias, e Jesus vai ler esse texto, não porque ele escolheu, mas o texto veio para ele, não é? Por providência divina. E ele vai falar que hoje se cumpriu. Jesus está dizendo, eu sou o Messias. Eles até queriam um Jesus que ensinasse, um Jesus que fizesse até cura, mas falar que era o Messias, não. Não é? Era uma bênção muito grande para ser verdade. E é muito interessante que todo mundo cantava sobre a vinda do Messias. Aquele cântico magnífico que Maria canta, não é? O cântico que Zacarias canta, o Beneditos, era logicamente um cântico de Maria, um cântico de Zacarias. Contudo, acabava expressando o cântico que todo mundo cantava. Todo mundo cantava, o Messias está chegando, o Messias virá para abater o império, para destruir Roma, para acabar com esses sacerdotes, sumos sacerdotes colocados pelo Império Romano, assim como acabou com os sacerdotes asmoneus, não é? Todo mundo cantava, mas na hora que aparece a bênção, eles na incredulidade jogam a bênção fora. Sabia que isso pode acontecer com a gente? Eu estou esperando o meu milagre, a minha bênção. Aí quando a bênção está para acontecer, a pessoa desiste, abre mão, se escandaliza, abandona a fé, joga fora a bênção. Muitas vezes é só orar um pouquinho mais. Mais um dia de jejum seria suficiente. Mas a pessoa na pressa, na incredulidade, esperou tanto tempo a promessa, e quando a promessa vem, joga fora. Olha que coisa. E aí, amados irmãos e irmãs,
Jesus vai apertar mais, não é? Versículo 24. E Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Nenhum profeta. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta de Sidom. Percebe? Elias é de Israel, mas ele não vai abençoar nenhuma viúva de Israel. Ele vai a uma viúva de Sarepta de Sidom levar prosperidade, porque era uma viúva que cria. Agora ele vai citar Eliseu, olha, e havia também muitos leprosos em Israel nos tempos do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado no ser Naamã, o sírio. Eliseu não purificou nenhum leproso em Israel, mas purificou Naamã, o sírio. Por quê? Porque a viúva de Sarepta de Sidom e Naamã, o sírio, que eram gentios, tinha mais fé do que aqueles que eram o povo de Deus. Amados, isso é uma coisa tremenda, querido. É o que Jesus está mexendo aqui, uma coisa muito forte. Muitas vezes há muito mais zelo num budista do que num cristão. Há muito mais zelo no muçulmano, Marisa, que ora 5 vezes ao dia, e onde ele estiver ele ajoelha. Até dentro do supermercado, até dentro do avião ele ajoelha. Eu já vi muçulmano ajoelhar dentro do avião orando. Muitas vezes há muito mais zelo entre o muçulmano que ora 5 vezes ao dia do que com o cristão. Não é? É o argumento que Jesus está usando. Elias era de Israel, mas foi prosperar uma viúva de Sarepta, de Sidom. Eliseu era de Israel, mas foi purificar um leproso sírio. Percebe isso? Essa viúva, ela não era do povo de Deus. O Naamã sírio não era do povo de Deus, mas teve mais fé e mais zelo do que o povo de Deus, e aí recebeu a vitória. Então Jesus está tocando uma ferida muito séria. Jesus está dizendo, ó, tem mais zelo lá do que aqui. Tem mais fervor lá do que aqui. Apesar de todo o erro que está lá, eles têm mais fervor do que aqui. Vocês estão aí na sinagoga, vocês estão me ouvindo, mas vocês não têm fé. Amados irmãos e irmãs, nenhuma carteirinha de membro me dará a vitória se eu não tiver fé. Eu preciso exercer a minha fé, aceitando Jesus como Filho de Deus, como Messias, como aquele que vai hoje me abençoar. Eu preciso ter zelo pelas coisas de Deus. Eu não posso levar uma fé relaxada, enquanto muitas pessoas de outras religiões levam uma fé zelosa. Eu preciso ser zeloso com aquilo que eu creio, que é a palavra de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, não é? Jesus, por falar isso, por tocar na ferida, por elogiar um gentio e uma gentia, pagão e pagã, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Estavam maravilhados, espantados e agora irados. Ficaram muito irados.
Então Jesus está elogiando um sírio? Jesus está agora elogiando uma pessoa de Sidom, de Sarepta de Sidom? Eles ficaram muito irados. A pregação de Jesus aqui não trouxe paz, trouxe ira, trouxe espada, não é como ele havia falado. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudesse atirá-lo abaixo. Até hoje, em Nazaré, tem o Monte do Precipício, onde eles iam jogar Jesus lá de cima. Próximo do Monte do Precipício, tem uma pequena capelinha que lembra o desespero de Maria, vendo aquela multidão levar. Com certeza Maria foi junto, né, mãe? Levar Jesus para jogar Jesus no precipício. Aquela multidão pega Jesus, leva para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. E aí, amados, Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Parece que aconteceu igual Matrix, mãe. Todos ficaram paralisados e Jesus passou no meio deles e foi embora. Não é? Ninguém mais conseguiu fazer absolutamente nada com Jesus. Jesus nunca mais voltou em Nazaré. Primeira vez que eu estive em Nazaré, esse foi o meu sentimento. Primeiro, um sentimento de tristeza. Não é a cidade que expulsou Jesus. Graças a Deus que hoje Nazaré é a cidade mais cristã de Israel. Tem um povo muito forte, muito crente. Tem igrejas ortodoxas, católicas, armênias, coptas, batistas. Não é? Um povo muito forte. O cristianismo lá é muito forte. O maior número de cristãos árabes, né, estão em Nazaré. Graças a Deus por isso. Mas em Nazaré, as pessoas quiseram jogar a bênção fora. Literalmente jogar a bênção fora. Não é? Literalmente jogar a bênção fora. E essa palavra de hoje é justamente isso. Não jogue a sua bênção fora. Não jogue a sua bênção fora. Creia que Jesus foi ungido pelo Pai para curar, para evangelizar os pobres, para dar liberdade aos que estão em cativeiro. Não jogue a bênção fora. Não deixa hoje passar a bênção por você. Eu lembro até hoje, para concluir, que eu estava... Nunca esqueço, já chego até a sonhar com isso, marido. Eu estava na minha casa, tinha um montezinho assim, né? Um monte alto aberto. Morava num lugar alto. E aí veio um papagaio, uma pipa, uma cafifa, não sei como você chama. Uma pipa, né? Com aquela rabiola gigante. E ela veio, ela estava solta no ar. Como se diz? Arrebentada, né? Nem lembro mais os... Hã? Avoada? Voada. Voada. Olha os termos. E aquela pipa veio assim, sabe? Com aquela linha. Tinha assim quase 200 metros de linha, mãe. Se eu pegasse aquela pipa, eu ia ganhar a pipa e mais 200 metros de linha. E eu lembro até hoje que eu fui correndo assim para pegar, ó. Fui correndo. Eu cheguei a botar a mão assim. A linha passou entre as minhas mãos e eu não fechei a tempo. Se pudesse ser em câmera lenta, eu fui fechando a mão. Quando eu acabei de fechar, passou. Não é? Quando eu acabei de fechar a mão, passou a linha, eu perdi a oportunidade. E eu fico pensando nisso, né? Foi isso que os nazarenos fizeram. Perderam a oportunidade. Não é? Não perca a oportunidade de ser abençoado por Deus. Não deixe que os meios de comunicação, que pessoas ou até a própria família tire você do foco de Deus, do chamado que Deus tem para você, do projeto que Deus tem na sua vida. Permaneça na igreja, volte a congregar, seja zeloso, participe de
dos cultos. Adore o Senhor. Creia nesse Jesus que veio trazer a tua bênção, a tua vitória. Ele veio trazer liberdade, cura aos cegos. Ele veio mudar a tua história. Mas você precisa segurar tua bênção. Eles jogaram a bênção para fora, ainda queriam matar a bênção no precipício. Não jogue fora a tua bênção, em nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, Santo Pai, nós te adoramos, ó Pai, bendizemos o teu santo nome. Nós não queremos jogar nossa bênção fora. Nós te adoramos porque o Senhor é aquele que nos abençoa de verdade. Agora, Deus, nos dê, Pai amado, a graça de um dia feliz, cheio do teu Espírito Santo. Pai, que possamos viver essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, que Deus te dê um dia muito especial. Que esse dia seja um dia cheio do poder de Deus na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Ore por mim, eu estou indo visitar a Zuleika. Se Deus quiser visitar a Zuleika. Não é? Vou visitar num dia e voltar no outro dia. Vou a São Paulo orar pela Zuleika e volto no outro dia. Não é? Então vamos estar orando pelas vidas, pelo seu coração, orando pelos irmãos e as irmãs. Coloca aí seu pedido de oração. Tem aniversariante hoje, Marisa? Hoje eu quero comer bolo, pastel e cajuzinho, hein? Né? Orar pelas nossas irmãs. Aí a Madalena, um beijo na Madalena. Meu amigo Davi, orando pelo Davi. Minhas amigas Moisete, Ivete e Luzia. Minha amiga Marinalva, Maria. Olha aí, Maria. Deus abençoe Maria com a Moisete. Deus abençoe todos vocês. Não é? Orando pela nossa irmã Gisele, que semana passada sofreu um AVC, está com o lado direito paralisado. Orar pelo Giovanni no hospital também com convulsões. Né? Orar por todos os enfermos. Não é? Orar pela Zuleika, pelo Carlos, pessoas que têm pedido oração. Hoje de manhã a Terezinha Otero Nery, Marisa, está operando a vista, catarata. Nossa irmã Eni, irmã da Diná, também fazendo tratamento. Estamos orando por vocês, amém? Por todos vocês que estão aqui. Glória a Deus. Vamos estar orando ao Senhor. Tem aniversariante, mãe? Não viu, não? A Jane teve, Jane? Olha aí. Então, ontem. Então vamos passar lá na casa da Guta para comer o restinho do cajuzinho. Não é? Glória a Deus por isso. Vamos então interceder nesse momento pelo nosso Brasil, pelas eleições, pelo mundo que sofre, pela igreja na Ucrânia, não é? Vamos orar pela igreja da Ucrânia, pedindo a bênção do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós adoramos o teu santo e precioso nome. Quero te louvar, ó Deus, por cada irmão e irmã, Pai amado, que acompanha o Evangelho do dia. E quero pedir, ó Pai, sobre eles a tua bênção e a tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, esteja sustentando, dando a vitória, dando a bênção. Pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com a providência e com a graça. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade, a viver o teu evangelho, a glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é todo poderoso, é o nosso Deus, rico em misericórdia. Agora, Senhor, nos dê um dia abençoado, um dia de prosperidade, de livramento, de cura divina. Um dia, Deus amado, de fé. Um dia, Deus, onde venhamos receber pela fé
tudo que o Senhor já preparou para a nossa vida. Pai, essa pessoa que agora está sentindo dor, que agora ela receba a cura divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa pessoa que precisa de uma libertação espiritual, que agora todo o poder das trevas saiam, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, Deus, nossa vida, nossos irmãos e irmãs. Pai amado, a Luzia, a Mota, a Juliane, o Reinaldo, a Sandra, todas as pessoas preciosas que estão aqui nos acompanhando, ou vou acompanhar depois. Senhor, nós abençoamos orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nós de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Gente, tenha um dia muito abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, Francine, Iris. Tchau, pessoal. Suzete Pogian, paz, Deus abençoe.